por você estar aqui hoje. Se você chegou nesse vídeo, eu vejo como um sinal de que Deus quer falar com você, Ele quer transformar a sua vida. Irmãos, a coisa que me deixa mais alegre, sabe o que é? Quando alguém encontra comigo na rua ou na igreja e a pessoa fala assim: pastor, eu vivi uma vida totalmente bagunçada, uma vida de fracasso, de derrota, e Jesus tem me libertado a cada dia através das suas orações. Eu fico tão feliz, irmão, sabe por quê? Porque é o fruto que permanece, sabe? É um fruto de transformação, isso é o mais importante. Do que adianta eu trazer palavras bonitas, do que adianta eu orar por você e nada acontecer? Então, o que eu mais peço a Deus nas minhas orações é que haja frutos no meu ministério e na sua vida, naturalmente, entendeu? Então eu quero te mostrar aqui hoje que se você está buscando essa transformação, ela vai acontecer da maneira mais simples, mais fácil do que você imagina. Às vezes, irmãos, a gente vai para a igreja e a gente vai se sentindo mais triste, mais culpado do que quando a gente era do mundo, não é assim? Quando a gente era do mundo, o que a gente fazia? A gente bebia, a gente tinha balada, a gente se deitava com qualquer pessoa. As pessoas fazem as maiores loucuras que você imaginar. Até mesmo coisas que a gente nem vê, nem imagina que tem. É isso que as pessoas fazem. Por quê? Elas ainda não têm o Espírito Santo dentro delas. Porque à medida em que o Espírito Santo entra dentro de você, o próprio Deus, ele entra em você. Sabe o que acontece? A Bíblia diz no livro de 1 João que a divina semente, ela impede que a gente continue fazendo as mesmas coisas de antes. Ou seja, nós nunca mais praticaremos o pecado da mesma forma. Sempre estaremos sendo culpados, sempre teremos uma repulsa contra o pecado, entendeu? Então, não é comum um cristão, alguém que nasceu de novo, continuar pecando e não sentir remorso, não sentir o arrependimento. Ou seja, pode ser que a pessoa já se afastou de tal maneira que ela não sente mais nada. E aí é o momento de se preocupar realmente. É a hora que você tem que clamar pela misericórdia de Deus, porque o pecado, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, ele anestesia a pessoa. Sabe quando você faz uma coisa errada? No primeiro momento você se arrepende absurdamente, você chora, você vai para a igreja, você vai na vigília de oração, você está muito arrependido. Só que se você comete o pecado pela segunda vez, na segunda vez você chora também, mas aí parece que aquilo já não dói tanto. Aí na terceira, na quarta, na quinta, de repente aquilo pode se tornar tão comum na sua vida porque você não sente mais aquele peso. Ou seja, o pecado te anestesiou. Então tome muito cuidado com isso, tá certo? Talvez você venha sendo liberto a cada dia da prostituição, da pornografia. E eu quero te fazer aqui um alerta. Ou você mata esse pecado na sua vida, ou ele pode te matar. Ou você cancela isso, apaga isso de uma vez por todas, da sua rotina, do seu dia a dia. Ou então você pode se esfriar com Deus de uma maneira que depois é difícil voltar. Irmãos, eu fico triste quando eu vejo tantas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor e agora parece que não tem coragem de voltar, não tem coragem de renunciar ao pecado ou simplesmente não estão conseguindo mesmo, sabe? Então, irmãos, é uma batalha. Porque pensa comigo, você foi para os caminhos de Jesus, você começou a andar com Deus, você acha que o inimigo vai ficar feliz com isso? Então, na primeira oportunidade que ele tiver de te derrubar e fazer com que você olhe para trás e recue na sua fé, ele vai fazer de tudo para te agarrar e não soltar mais. Mas, irmãos, se você chegar aqui hoje, Deus tem um propósito nisso. É hoje o dia da sua mudança. Amém? Eu vou ler aqui uma passagem, você vai ficar impressionado em como é simples e fácil você ser transformado por Deus. Fique comigo até o final, você vai entender o que eu vou te falar. Antes disso, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Tá vendo que tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. Do lado aparece um sininho, clica no sininho e seleciona a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Vamos lá. Irmãos, eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, o versículo 19 ao 23. Preste muita atenção, olha o que diz. Os desejos da natureza humana são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, olha a quantidade de coisa, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus.
mas o Espírito Santo produz este fruto. Olha isso: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Irmãos, essa passagem aqui, se você pudesse, você tinha que colocar um quadro na sua casa, mostrando quais são os frutos do Espírito. E aqui ele está dizendo que são 9 deles. E aí é aquilo que eu te expliquei, né? Quando você se torna um cristão de verdade, quando você entrega a sua vida para Jesus, você crê nele como seu único Senhor e Salvador, nesse momento o Espírito Santo ele vem morar dentro de você. Você não vai mais caminhar sozinho, tá certo? E sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai moldar o seu caráter, a imagem de Jesus. Jesus é o modelo maior. É aonde o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para que você se torne mais parecido com Cristo, tá certo? As pessoas costumam dizer assim: ah, pastor, mas Jesus é perfeito, Jesus é Deus. Realmente, irmãos, mas nós temos que nos inspirar nele. Não podemos nos contentar, irmãos, em nos espelhar em homens, porque homens são falhos. Apesar de que o apóstolo Paulo disse: irmãos, eu quero que vocês me imitem, porque eu sou o imitador de Cristo. Então ele deixou bem claro, imitem o meu comportamento, porque eu estou imitando Jesus. Mas eu sei que infelizmente poucos têm coragem de falar isso, né? Podem realmente falar isso com propriedade. Mas irmãos, enfim, voltando aqui. Jesus, ele foi o único que tinha essas 9 características perfeitamente ajustadas, alinhadas. Jesus tinha todas essas 9 características, que é o que o Espírito Santo quer gerar em você. Então eu quero que, à medida que eu for falando aqui contigo, que você reflita qual dessas qualidades que você ainda não tem na sua vida, porque o Espírito Santo quer completar em você. Amém? E vale lembrar uma coisa: a velocidade com que você será transformado vai depender do quanto você vai deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Irmãos, tem cristãos que eles têm o Espírito Santo dentro deles, mas o Espírito Santo fica apagado, sabe? Eles não dão lugar para o Espírito Santo. Sempre quando eles estão diante de uma tentação, por exemplo, o Espírito Santo começa a falar com ele e com ela, só que a pessoa não dá ouvidos. Ela já está acostumada a fazer do jeito dela. E aí, irmãos, sinto dizer que as obras da carne, elas vão te esfriar espiritualmente, vão te afastar de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. É muito triste, irmãos, quantos cristãos hoje não estão agradando a Deus. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo o Espírito Santo, ainda estão tão preocupados consigo mesmo que eles ignoram a vontade do Pai. E nós precisamos fazer a vontade de Deus urgentemente, tá certo? Então aqui está falando sobre o fruto do Espírito. A mudança que você tanto deseja, ela vai acontecer de forma natural, assim como o crescimento de um fruto de uma árvore, entendeu? É isso que Jesus, é isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós. E lá em João capítulo 15, Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, eu tenho que te informar isso aqui. Quem vai produzir esses frutos não é você, é o Espírito Santo. E como que isso acontece? À medida em que você caminha com o Senhor, à medida em que você ora, lê a Bíblia. E é por isso que eu te convido todo dia a estar aqui comigo, de manhã, à noite, à tarde, porque isso vai causar essa transformação que vai mudar a sua vida, o seu casamento. As pessoas à sua volta vão perceber a mudança em você. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero trazer aqui um resumo sobre cada um desses frutos e nós já vamos orar em seguida. Mas um resumo mesmo, porque senão a gente ficaria muito tempo aqui. E o primeiro fruto que diz é o amor. O Espírito Santo ele vai gerar um amor em você. Só que no original, no grego, esse amor é um tipo de amor ágape. É um amor incondicional, um amor sacrificial, entendeu? É aquele amor de 1 Coríntios capítulo 13, que diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor não busca os seus próprios interesses, entendeu? Então aqui está dizendo que o Espírito Santo ele vai te levar a praticar o mesmo amor que Jesus praticou ao se entregar por nós pecadores, ao dar a sua vida por nós. Porque Jesus tinha esse amor, não é verdade? E você também pode ter um amor que acredita nas pessoas, que ora por pessoas que você nem conhece, que incentiva o outro a mudar de vida. Esse é um amor que Jesus tinha por cada um de nós. A segunda característica é a alegria. Então, a mesma alegria que Jesus sentiu ao ver as pessoas curadas, libertas,
é a mesma alegria que você vai começar a sentir também. Sabe, irmãos, hoje é muito triste, né? Hoje você vai contar um testemunho, as pessoas parecem que não se alegram. Elas ficam com inveja, ficam com ciúmes. Ah, Deus, por que você abençoou fulano? Eu estou aqui te buscando há tanto tempo. Irmãos, a Bíblia diz, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu sinto dizer que é muito mais fácil você chorar com uma pessoa que está lá triste, passando por lutas, do que você se alegrar com a bênção dos outros, com a vitória dos outros. Não é verdade? Quando uma pessoa chega para nós e fala assim, olha, vem cá para você conhecer o carro que eu comprei, vem aqui para você conhecer a casa maravilhosa que Deus me deu, olha, eu estou indo viajar para o exterior. E aí, irmãos, nessa hora, muitas vezes a gente não se alegra. Ou seja, você precisa do Espírito Santo nessa área da sua vida. Peça para Ele colocar alegria no seu coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o terceiro fruto que o Espírito Santo produz é a paz. A mesma paz que guardou o coração de Jesus, mesmo quando ele estava sendo espancado, mesmo quando ele estava sendo zombado pelos soldados romanos. Aquela mesma paz que Jesus tinha, mesmo sabendo que as pessoas criticavam ele, humilhavam ele. Até mesmo quando ele estava na cruz, ele tinha paz ao ponto de se preocupar com um criminoso do lado e lhe oferecer a vida eterna, a salvação. Amém? Jesus quer colocar essa paz também no seu coração, mesmo nos piores momentos. Glória a Deus. O quarto fruto do Espírito na sua vida, aqui está dizendo, é a paciência. Irmãos, a mesma paciência que Jesus tinha com os seus discípulos mais difíceis, com os discípulos que deram mais trabalho, a mesma paciência Jesus vai colocar no seu coração. Sabe aquelas pessoas que dão trabalho mesmo? Você fala de Deus para elas, você vê que elas estão quebrando a cara, elas estão, sabe, sofrendo, estão causando sofrimento nos outros. E muitas vezes a gente não tem paciência, principalmente com os de casa. É difícil, né, ter paciência com os familiares, com as pessoas dentro da família. Mas Jesus, ele quer te dar essa paz, a mesma paz que Jesus tinha. Porque se tem uma coisa em que Jesus foi provado e tentado, foi na sua paciência. Como é difícil, né, conviver com pessoas complicadas. E essa paz, aliás, essa paciência é tão necessária para nós. Amém? O outro fruto, o quinto fruto que a Bíblia traz aqui é a amabilidade. Ou seja, nesse caso aqui, o grego é Christotes, que significa o quê? É a maneira como a gente trata as pessoas. É um amor que faz a gente ser generoso. Assim como Jesus, ele tinha amabilidade, né? Ele tratava as pessoas sempre do mesmo jeito, com muita empatia, muita generosidade, e ele sempre estava disposto a ajudar as pessoas. Talvez você é uma pessoa que você é meio antissocial, sabe? Você não gosta muito de ter contato com pessoas, não tem nada de errado nisso, mas você tem que ter amabilidade, que é o quê? Tratar sempre as pessoas com respeito, com carinho, e eu tenho certeza, ele vai produzir isso em você. Amém? A outra característica, a sexta, é a bondade. Então, a mesma bondade que Jesus tinha em relação às pessoas, né? Quando Jesus chamava as criancinhas para ficar perto dele, quando Jesus atraía os pecadores para perto dele, isso mostra que Jesus, ele tinha uma bondade que vai além dessa bondade comum, sabe? Sabe quando as pessoas aí fora, mesmo sem conhecer a Bíblia, elas ajudam as outras, elas têm uma bondade, né? Elas são pessoas boas, mas a bondade que está falando aqui é uma bondade que é exagerada. É quando você vê aquela pessoa que, enquanto o seu amigo fala assim, cara, para que você vai ajudar aquela pessoa? Deixa que o governo ajuda, deixa que outra pessoa resolva o problema dela. Mas você não, você se compadece e você sente um amor tão grande, sabe? Uma bondade, um desejo de ajudar aquela pessoa, e isso é fruto do Espírito. Amém? Você vai além do que as pessoas comuns vão. Glória a Deus. Você está entendendo a mensagem aqui? Então escreva aqui nos comentários. Deus, transforma a minha vida hoje. Muda o meu coração hoje. Deus, eu quero ser mais parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a sétima qualidade, o sétimo fruto que o Espírito Santo vai produzir em você é a fidelidade. É a mesma fidelidade que Jesus tinha em relação ao Pai. Jesus era fiel ao Pai. Jesus era fiel em tudo que Deus mandava ele fazer, sabe? Ele foi obediente até a morte de cruz, é o que diz a Bíblia. Ele se tornou servo em obediência ao Pai. Da mesma forma, Deus vai colocar essa fidelidade em você. Você que hoje
Você ao mesmo tempo anda com Deus, mas não desagarra do pecado, não abre mão de tantas coisas. Deus está te chamando hoje para ser fiel de verdade. Como é bom, irmãos, a gente ter a consciência tranquila, sabendo que nós estamos andando nos caminhos do Senhor realmente. Amém? Então Ele vai também te ajudar a ser fiel com as pessoas. Irmãos, é triste saber a quantidade de adultério, de pessoas traindo umas às outras dentro da igreja. Deus vai te ajudar a ser fiel nas suas palavras. Aquilo que você fala, você promete, você cumpre. Amém? Glória a Deus. O penúltimo fruto é a mansidão. E a mesma mansidão quando Jesus ele foi acusado injustamente. Jesus, ele ouviu cada besteira, sabe? Certa vez ele expulsou um demônio de uma pessoa e os fariseus falaram: olha, Jesus está expulsando demônios através de Beelzebu, o maioral dos demônios. E Jesus falou: olha, não faça isso, não acusem o Filho e muito menos o Espírito Santo. Se vocês falarem mal de mim, vocês até podem ser perdoados, mas não blasfemem contra o Espírito Santo, senão vocês não vão ter o perdão. Porque quem estava fazendo aquela obra de libertar o demônio era o Espírito Santo. E aqueles fariseus estavam zombando, criticando, acusando injustamente. Mas Jesus, ele tinha mansidão, irmãos. Eu sei que muitas vezes você é injustiçado, as pessoas falam mal de você, e muitas vezes você quer retrucar, você quer revidar. Você precisa então buscar mais a Deus, pedindo a mansidão. Amém? E por fim, o domínio próprio. É o mesmo domínio próprio que Jesus teve, né, quando ele estava ali sendo tentado pelo diabo. Satanás tentando fazer com que ele caísse em tentação, e o diabo sabia que se Jesus pecasse em um só pecado, ele já era. Ele seria igual a nós, semelhante a nós, pecadores. Mas Jesus não caiu nas tentações porque ele tinha domínio próprio. Ou seja, Jesus era cheio do Espírito Santo o tempo todo, e você só vai conseguir ter tudo isso aqui, o pacote completo, se você buscar a Deus diariamente. É um processo, viu, irmãos? Leva tempo, é preciso que você passe por muitas lutas. Às vezes você vai falhar, você vai cair, mas Deus vai te levantar de novo se o teu coração estiver voltado para Ele. Amém? Glória a Deus. Então, agora eu quero orar por você. Eu vou ungir as minhas mãos com o óleo da unção. A Bíblia diz que a unção despedaça todo o jugo. Então, é muito importante que você receba esta oração com imposição de mãos. Ainda que à distância, eu creio que Deus vai agir, operar na sua vida e no seu caráter, e você será mais parecido com Jesus. Glória a Deus. Então, no final da oração, eu só peço uma coisa: envie essa mensagem nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar para o maior número de pessoas e vidas serão tocadas e transformadas através de você. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa e eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, que mensagem poderosa. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu toda a instrução para nós andarmos em fidelidade, em domínio próprio. Quantas pessoas aqui, meu Pai, não conseguem se controlar? São pessoas impulsivas, falam o que não devem, falam o que vem na cabeça e de repente elas sofrem, elas causam sofrimento nas outras pessoas. Pai, tem misericórdia, Senhor, dessas vidas. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver a Tua mão, meu Pai, no nosso dia a dia, na nossa vida. E por isso, neste momento, eu estendo as minhas mãos e eu Te peço, Senhor, toca, Senhor, nesse coração agora, esse coração de pedra, essa pessoa que vem resistindo há tanto tempo. Jesus, chama ela, chama esse homem para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti, Pai, cada pessoa, e eu Te peço, Senhor, ajuda-nos a vencer as tentações, ajuda-nos a vencer as tentações da carne. Não queremos praticar as obras da carne como foi falado aqui hoje, Pai. Os desejos da nossa natureza humana, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, tantas coisas, Pai, que nos afastam de Ti, a inveja, a bebedeira, as farras, orgias. Jesus, tem misericórdia de nós. Nós queremos ter uma vida limpa, uma vida transparente. Nós queremos poder andar diante das pessoas de cabeça erguida, sem ficar fugindo, sem ficar nos escondendo.
E da mesma forma queremos estar de pé na Tua presença, Senhor. Queremos ter uma intimidade contigo, não só de ouvir falar, mas nós queremos experimentar tudo isso que Jesus viveu e Ele disse que nós viveríamos também ao caminharmos com Ele. Pai, neste momento eu repreendo todo o mal, toda obra do inimigo contra a nossa vida, todo o plano dele para nos destruir está cancelado agora em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do maligno. E então, nesse momento, Jesus, na autoridade do Teu nome, eu desfaço todo o laço de Satanás, toda obra do inimigo, tudo que não vem de Ti, Senhor, na vida dos meus irmãos, está caído por terra em nome de Jesus. Pai, nos dê a paz, a alegria, a bênção, Senhor, que vem somente de Ti. Enche-nos com Teu Espírito Santo a partir de hoje e nunca mais, Senhor, nós queremos retroceder. Fica conosco, Senhor, e nos dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.